Olá, hoje eu vim contar uma breve, bem breve, história de como Guiné-Bissau se formou. Antes dos portugueses chegarem, cada etnia tinha o seu próprio reino, por assim dizer. As etnias não se misturavam porque cada um tinha a sua liderança, o seu governo, sua própria língua, os seus próprios costumes, então cada etnia vivia no seu canto. Tanto é que Guiné-Bissau não era dividida por cidades, era dividido por chão de e o nome da etnia. Então, por exemplo, chão de Balanta, chão de Fula, chão de Manjaco, de Mandinka, enfim. Só bem lá mais pra frente, quando começaram a expansão dos territórios, para melhor terra de plantação, ou enfim, que daí as etnias começaram a se misturar e aí surgiu as cidades, mas isso foi lá mais para frente. Quando os portugueses chegaram, cada etnia ainda vivia no seu canto, então não havia uma língua em comum no país. Então, quando os portugueses chegaram, eles chegaram com o intuito de fins comerciais e exploração. Eles queriam tirar o melhor que tinha de Guiné-Bissau e levar para Portugal, tal qual aconteceu no Brasil também. E eles precisavam se comunicar com o povo. Então, possivelmente, eles tentaram ensinar o português para alguns guineenses para que eles pudessem se comunicar. Mas ninguém nunca se preocupou em ver se eles realmente estavam reproduzindo de forma correta. Os colonizados, os guineenses, começaram a reproduzir os sons conforme escutavam. Assim surgiram vocábulos por alofonia, que é a troca de sons. Então o vaca fica baca, o vai fica bai, vida fica bida. Então eles reproduziam conforme escutavam. Também teve os vocábulos que surgiram por harmonia vocálica, que são as trocas que são feitas para melhor articulação, uma articulação mais fácil das palavras. Então mosquito ficou mesquito, é mais fácil falar mesquito do que mosquito. E também por epêntese, que aquelas palavras que têm duas consoantes seguidas de uma vogal acabaram ficando consoante, vogal, consoante, que muitas vezes é mais fácil você intercalar as consoantes e vocais do que você juntar duas consoantes. Então o trabalho ficou tarbalho, o primeiro ficou pormeiro e assim por diante. Então tem muitas palavras que são de origem do português que acabou sofrendo essas transformações. Fora as palavras que são próprias do crioulo, que possivelmente foram trazidas das línguas étnicas. E assim, aos pouquinhos, foi surgindo o crioulo e foi espalhando também, porque tinha uma certa vantagem. Fora que, depois no processo de libertação, eles precisavam se comunicar entre si para se juntar e lutar contra os portugueses, mas a gente vai chegar lá. Então, em 1446, quando os portugueses chegam a Guiné-Bissau, ainda estava desse jeito, tudo separadinho. Mas os portugueses ao chegar aqui, eles tiveram muita resistência dos guineenses. Então toda a administração era feita a partir de Cabo Verde, que foi descoberto mais ou menos no mesmo tempo. Só em 1886 que Guiné-Bissau conseguiu estabelecer a própria administração aqui no país. Até então era tudo administrado a partir de Cabo Verde. E em 1924 surgiu uma pessoa muito importante no processo de libertação de Guiné-Bissau, que é o Amilcar Lopes Cabral. Ele é filho de pai cabo-verdiano, mas nasceu aqui em Guiné-Bissau. Até os 7 anos ele ficou aqui, depois foi morar em Cabo Verde e terminou a sua formação em Portugal. Ele se formou em agronomia. Então, quando ele terminou, em 1956, ele veio para Guiné-Bissau para fazer um mapeamento agrícola em Guiné-Bissau. E com isso ele começou a andar por todo o país para conhecer o país e fazer uma reforma agrícola, por assim dizer, a pedido do governo, inclusive. Mas ele começou a ver os problemas e ele era uma pessoa muito política, então ele tinha esse desejo da libertação de Guiné-Bissau. E isso começou a gerar muita intriga política. Então, no ano seguinte, que é 1957, ele foi convidado a sair de Guiné-Bissau.
Mas nesse interim ele já tinha criado o PAIGC, que é o Partido Africano de Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Era um partido único para os dois países. Então, quando ele saiu daqui, ele criou a base em Guiné-Conakry, que é o país abaixo de Guiné-Bissau, que ficou ali estabelecido, mas ele passou por outros países da África também, onde ele também ajudou na libertação desses países. Ele enviou pessoas para estudar fora, para ajudar no processo de libertação. Por mais que não estava aqui, estava por trás de muitas coisas acontecendo aqui. E nesse processo começaram alguns conflitos internos, então já tinha algumas pequenas guerras com algumas mortes. Então, em 1963, alguns anos depois, começou o início da luta da libertação. Até esse ponto, o povo guinense era dividido entre indígenas e civilizados. Os indígenas eram os iletrados, por assim dizer, e os civilizados eram aqueles guineenses que tinham algum contato com os portugueses, então tinha acesso à educação, tinha acesso a, de repente, até sair do país. Eram pessoas mais cultas, por assim dizer, mas isso a grande minoria, que era os civilizados. A maioria era considerada indígena. E o próprio povo odiava essa divisão. Então o povo estava a favor de todo esse movimento que o PAIGC e o Amilcar Cabral estavam criando. Então em 1963 começou a Guerra de Libertação, mas só em 1973 que foi declarada a independência do lado de Guiné-Bissau. Portugal não reconheceu logo de cara a independência, só um ano depois que a independência de Guiné-Bissau foi aceita por Portugal. Então foram aí 10 anos de luta de independência, e nesse meio tempo o Amilcar Cabral foi assassinado, mas isso não parou a independência, continuou e eles alcançaram. E no ano seguinte, em 1973, foi declarada a independência unilateralmente por Guiné-Bissau. Em 74 foi aceita por Portugal e em 75 Cabo Verde teve a declaração de independência também. Então, como muita coisa acontecia junto, inclusive o partido era igual, até esse ponto Guiné-Bissau e Cabo Verde tinham a mesma bandeira, tinham o mesmo hino, isso. E em Guiné-Bissau tinham muitos projetos para melhorar o país. Então tinha uma fábrica de carro da Citroën, tinha fábrica de leite, de ração, de cerâmica, as estradas foram ampliadas, tinha a fábrica de roupas africanas, tinha escolas de formação, tinha uma companhia aérea própria, tinha um cinema aqui em Guiné-Bissau. Isso de 1975 a 1980. Então, tinha muitas melhorias acontecendo, mas aquela ideia de civilizados indígenas ainda permanecia de certa forma. E quem foi o primeiro presidente foi o irmão de Amilcar Cabral, o Luiz Cabral. E Luiz Cabral também era mais considerado cabo-verdiano, então também não era muito aceito pelos guineenses, porque ainda trazia a ideia de Guiné-Bissau é gerida por Cabo Verde, não tem a sua própria gestão. Fora a questão dos civilizados, que ainda era muito forte. Então, em 1980, teve o primeiro golpe de Estado, onde Nino Vieira, que também era um dos caras mais importantes da luta de libertação, se tornou presidente. Mas nesse golpe de Estado, todo o projeto de desenvolvimento, todas essas fábricas, caiu por água abaixo. Então, tudo aquilo que foi construído nesses 5 anos desmoronou, infelizmente. Ele não conseguiu manter tudo isso aqui. Tudo era só do governo, tudo era estatal. Não havia importação mais no país. Só 6 anos depois, em 86, que teve de novo o comércio livre. E até então, desde a criação do PAIGC, esse era o único partido. Só em 91 que fizeram a liberalização política e democrática, onde também foram criados os sindicatos, as associações e onde surgiram novos partidos políticos. Até então, era só o PAIGC que estava no poder. Não podia ter outro partido.
Então tudo isso acabou gerando muitos conflitos, quer queira, quer não. A ideia de exploração que os portugueses tinham para Guiné-Bissau ainda perdura até hoje, não em relação a Portugal, mas em relação aos presidentes que estão aqui. Eles ainda buscam, ainda meio que exploram, pegam tudo de melhor que eles podem, criam uma vida boa para si, mas não têm um interesse real pelo país, infelizmente. Então tem toda uma situação política muito complicada aqui. Tem muita coisa que ainda não mudou. Mas também é um país muito novo. Este ano completou 50 anos de independência. Então tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que precisa mudar ainda. E tem muitas pessoas que estão lutando para isso, próprios guineenses. Então, se Deus assim permitir, daqui para frente a gente constrói uma Guiné-Bissau melhor, se Deus assim permitir. Isso é uma história bem resumida de Guiné-Bissau. Espero que tenha te dado uma luz aí.